Fala pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do nono ano. Então hoje nós vamos continuar trabalhando a temática que a gente iniciou na semana passada. Então na semana passada a gente começou a falar em um episódio bem interessante, né, da história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então hoje a gente vai continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse sentido, então a gente vai fazer um pouquinho aí a revisão, né, da aula passada e vamos dar continuidade a essa temática, né, que a gente vai dividir aqui em mais de uma aula, porque é uma temática, né, interessante, é uma temática mais extensa. Então a gente deve depois ainda trabalhar mais uma ou duas aulas a respeito dessa temática para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Então hoje, para nos ajudar aqui na nossa aula, nós temos a presença da Gisela, nossa intérprete de Libras, que está aqui no cantinho. Ela aqui, Gisela, é isso aí. Então Gisela, junto com todos e todas intérpretes de Libras, aqui tem uma turma muito legal, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então, nesse sentido, né, a gente vai aqui lembrar a vocês somente o seguinte, né? Caso vocês desejem assistir às nossas aulas, como é que eu faço, professor, para assistir às aulas do Educa Recife, para assistir às aulas de História? Você vai entrar, assistir pela TV Nova ao vivo, agora aqui na quarta de manhã, você assiste às aulas ao vivo. Depois, essas aulas elas vão para o canal do YouTube do Educa Recife e à tarde elas são reprisadas pela TV Nova também. Fora isso, se você ainda não fez, você pode fazer o download do aplicativo do Educa Recife. Então, vou pedir aos nossos colegas da produção, aí foram mais rápido do que eu, ó, já jogaram aqui no cantinho, ó, os QR Codes, aponta o celular para o QR Code, você vai fazer o download do aplicativo, seja o seu celular Android ou iOS. Então a gente já falou um bocado aqui, já fez toda a introdução, todos os avisos aí necessários. Então vamos para a nossa aula. A gente vai começar a nossa aula revisando, né, o que a gente viu na aula anterior. Como eu disse para vocês que é uma temática que a gente vai trabalhar em mais de uma aula, então a gente vai começar sempre fazendo uma revisão, né, do que a gente viu na aula anterior. Então veja, na aula anterior, o que foi que a gente viu? A gente começou a falar sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente viu que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que teve início aí no início do século XX no território europeu. Então ela tem início ali na Europa, mas ela vai ganhar proporções mundiais, né? Então a gente viu também que essa Primeira Guerra, né, ela envolveu aqui, ó, grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Então a gente falou aí na aula passada, né, a gente teve avanço, né, no campo, né, por exemplo, os armamentos, a gente teve aí a utilização da metralhadora, a gente teve a utilização de aviões como arma de guerra, a gente teve a utilização de bombas, né, utilização de armas químicas, inclusive a gente viu na aula passada, a gente colocou imagens aqui dessas armas químicas, né, sendo utilizadas, né, e essas armas químicas, né, eram armas que envolviam ali uma grande quantidade, né, elas abarcavam ali uma grande quantidade territorial e pegavam muita gente, né, como as bombas também pegavam muita gente de uma vez só, né? Então a gente viu isso daí. E nesse sentido aí a gente já tem uma pergunta aí do nosso mascote aí, o Fofozinho, ó. Quais foram as causas para o conflito, professor? E aí, professor Giorgio? E aí, na aula passada a gente trabalhou, não foi essas causas? Isso. A gente vai tentar aqui, ó, colocar
algumas dessas causas. Mas e aí, professor? É uma temática interessante, né? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é interessante porque ela é uma das, talvez uma das mais violentas guerras do século XX, né? Por quê? Porque o combate ainda era corpo a corpo. Você, quando vê documentários ainda da Primeira Guerra, você vê soldados ainda a cavalo, né? A cavalaria de fato existia. Isso. Né? Pra você ter uma ideia, o exército francês foi trazido do Marrocos, né? Que era a legião estrangeira. A jaqueta do exército inglês, desculpe, era vermelha. Então tiveram que mudar até a questão do fardamento, porque só o soldado no campo de batalha com uma roupa vermelha, o cara nem mirava. Então é um reflexo, né, do imperialismo econômico, que a gente já falou em aulas anteriores, desse neocolonialismo, né, que acabou gerando conflitos entre grandes potências imperialistas. E o interessante, viu, gente? Se você depois tiver interesse, você vai observar que os monarcas, os reis, os imperadores da Europa eram todos parentes, primos, irmãos, não é? Filhos, tá? Mas aí você vai ver que isso gerou um problema que extrapolou a questão familiar sanguínea. Então a Primeira Guerra Mundial vai trazer consequências, que a gente vai ver ao longo da história, ou ao longo das aulas, mas é importante entender esse processo aí de transição do início do século XX, com essas questões das grandes potências, né, da paz armada, etc. Exatamente, né? Então vamos recapitular rapidamente algumas das causas, né? Por exemplo, como o professor mencionou, a disputa dos mercados internacionais, que foi uma das causas aí dessas campanhas imperialistas, né? Países industrializados da Europa, eles desejavam ali, ó, escoar suas mercadorias para excedentes, né, para outros territórios. Então, nesse sentido, né, eles invadiram territórios, né, e começaram a disputar ali os mercados internacionais. Isso gerou exatamente essa campanha imperialista que vai culminar aí, né, com esse episódio bastante sangrento, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, né, dentro dessa mesma disputa por mercados, né, a gente vai ter as disputas aí coloniais, né? Então, países disputando territórios na África e na Ásia, né? Então, isso gerando atrito, né, entre essas grandes potências por conta dessas questões coloniais. Então, a gente vê, por exemplo, né, disputa colonial aí vai levar a França, por exemplo, a brigar, né, com a Alemanha, disputando um território ali entre elas chamado de Alsácia-Lorena. Nesse sentido, era um território. Por que é que esse território era interessante? Possuía uma grande quantidade de minérios, né, minérios como o carvão, por exemplo, que eram utilizados, né, para combustível, né, desses primeiros motores, né, que vão ser inventados aí durante o processo da primeira fase aí da Revolução Industrial. Então, nesse sentido, né, dominar aquele território era ter mais fonte de energia para impulsionar a indústria. Então, a gente vai ter aí, né, a Alemanha incorpora esse território e vai gerar na França um sentimento de revanche. A França vai ficar ali esperando uma oportunidade ou para retomar o território. E a gente vai ver, quando for falar das consequências, né, da guerra, que ela consegue, né, reaver esse território mais na frente, mas aí ou retomar o território ou se vingar ali da Alemanha de alguma forma por conta da tomada, né, desse território pela Alemanha. Ô, Luciano, só lembrar um detalhe, que desse revanchismo francês aí, por que a França queria tomar de volta esse território? 1870, 1871, naquela guerra de unificação alemã, houve uma guerra chamada Franco-Prussiana. Isso. Né? Porque a Alemanha, na verdade, gente, ela foi formada, né, a Alemanha, entre a Prússia e a região da Baviera. Isso. Né? Então, unificou-se com o Kaiser Guilherme I e o primeiro-ministro Otto Bismarck. Isso. Otto von Bismarck. E aí o que acontece? Nessa guerra franco-prussiana, a França perdeu a guerra, e aí a Alemanha exigiu a região da Alsácia-Lorena, que era rica em minérios de ferro e de carvão mineral. Isso. E aí a França foi obrigada a assinar o Tratado de Rendição em Paris. Por isso que o primeiro Tratado de Paris foi da rendição da França com a guerra com a Alemanha.
Quando vem essa questão do revanchismo, e que a gente vai ver depois no final da Primeira Guerra, vai ter de volta o Tratado de Versalhes, a revanche, que aí vou deixar para o professor. Exatamente, né? Então, e isso já é spoiler, né, para as próximas aulas, porque a gente vai falar sobre as consequências da guerra, né, nas próximas aulas. Então, vocês já vão ficar aí, ó, curiosos, né? Quem quiser, né, se assim antecipar, faz uma pesquisa, né, na internet, aí vocês vão ver isso daí, mas a gente vai tratar. Então, vejam só. E alguns outros conflitos generalizados, como a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a disputa, por exemplo, do território da região ali da Península Balcânica, né, a região dos Balcãs, né, território onde a gente tem lá a antiga Iugoslávia, né, a Grécia, né, a Sérvia. Então, naquele território ali, o que é que a gente tinha? A população da Península Balcânica, ela era formada, né, por descendentes, né, dos povos eslavos e dos povos germânicos, né? Dentre os germânicos, né, a gente tem os germanos, eles vão ser o povo, por exemplo, que vai dar origem ao que a gente conhece hoje como Alemanha. Então, como existiam ali povos, né, de origem germânica, os alemães, no seu processo, né, de expansão imperialista, eles desejavam também, né, eles exigiam, né, eles desejavam ali se apossar daquele território, alegando ali, né, uma raiz, né, histórica, dizendo nós temos povos ali, então a gente tem direito a esse território também. Ao mesmo tempo, né, você tinha também povos eslavos, né, que diziam mesmo, então ficava aquela disputa pelo território, né? Então, todos os povos eslavos que estavam na reunião toda, aí é o PAN, né? Daí pan-eslavismo. Então, a ideia de formar, existia a ideia de formar ali a Grande Sérvia, né? Com os descendentes desses povos eslavos. Então, nesse sentido, existia esse conflito, né? A ideia do nacionalismo também muito forte, né? E tudo isso aqui levou a quê? A questão da formação de alianças, né, militares aí antagônicas, né, ou seja, contrárias, das quais a gente, ó, antes da gente colocar isso aqui, ó, as duas alianças, né, vamos ver aqui, ó, isso aqui é a imagem, né, que a gente trouxe na aula passada também da Península Balcânica. Então, esse território aqui em azul, ó, a região dos Balcãs, né, ele tinha povos aí de origem germânica e de origem eslava, né, então você tinha a disputa, né, pelo território. Mas aí, ó, formaram-se então, devido a isso daí, as alianças, né, militares aí, que eram o quê? Alianças de povos, né, que se juntavam aí na base daquela máxima, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, eu posso não ter até as melhores relações com aquele determinado povo, mas ele ali é inimigo do meu inimigo, então eu vou me juntar com ele. Então, se formaram alianças militares aí, onde a gente vai ter a Tríplice Aliança, formada aí, ó, pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Então, a gente tem essa formação. E tem a chamada Tríplice Entente, né, formada aí, ó, pela Inglaterra, né, o Reino Unido, né, Inglaterra, a França e a Rússia. Então, a gente observa, né, que estava todo mundo ali, né, aqui mais uma vez, ó, o sistema de aliança, né, eu vou explicar isso aqui, mas qual é a questão? Estava todo mundo ali armado, né, com armas ali em riste, né, todo mundo ali naquela ideia de entra para ver, né? Como a gente dizia antigamente no popular, tinha um ditado, entra para cair o cabelo, né? Então, nesse sentido, estava ali, ó, as alianças formadas, então os países em azul aqui, ó, faziam parte da chamada Tríplice Entente, né? Ó, a Rússia, o Reino Unido, a Inglaterra, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, é o chamado Reino Unido aqui, e a França, né? Então formavam aí a Tríplice Entente, na verdade, Tríplice Entente, né? Isso. O pessoal de rosa aqui, ó, Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e Itália, formando a Tríplice Aliança. Observem que eles estavam aqui, ó, espremidos entre
o bloco russo, né? E o bloco aqui franco-inglês, né? E a gente tinha os países neutros, que mais na frente, com o início do conflito, vão sendo envolvidos e aderindo cada um a um desses blocos, né, de acordo com os seus interesses. Como a gente vai ter, né, aqui o caso, por exemplo, do Império Otomano, né? O Império Otomano, né, entre outros. Né? Então, nesse sentido, o que é que a gente vai ter? Né? Todo mundo aqui armado, todo mundo preparado, né? E somente esperando um fato, né, que levasse, né, essas alianças a serem ativadas, né, para começar o conflito. E esse fato veio com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, no dia 28 de junho de 1914, pelo Gavrilo Príncipe, né, que era um estudante, né, sérvio, ligado a um movimento, né, chamado de Mão Negra. Né? Então esse camarada, ele mata ali o arquiduque, né, e a sua esposa, certo? Então ele faz com que na verdade, esse fato ele vai terminar sendo o estopim, né? Ou seja, o início para esse conflito. Então, as alianças vão se ativar quando a Alemanha declara guerra à Sérvia, né? Em decorrência dessa questão, né? Porque ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro que estava aqui, ó, dentro dessa aliança aqui, né? Com a Alemanha e a Itália, né, ali na Tríplice Aliança. Então, quando o estudante sérvio, né, veja aqui, ó, Sérvia está dentro do território aqui, ó, da Península Balcânica. Então, veja, a Alemanha tinha o interesse de tomar conta desse território. O estudante sérvio, ele vai matar o herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha. Isso ativa a aliança e faz com que a Alemanha declare guerra à Sérvia. Aí a gente vai ter uma série de episódios. A Alemanha declara guerra à Sérvia. Aí Inglaterra declara guerra à Alemanha. França declara guerra à Alemanha. Esse daqui revida. Então ativa tudo e a gente começa o conflito, ok? Então, nesse sentido, né, a gente só traz aqui, ó, a ideia de que o fato, né, foi a gota d'água porque existia o que a gente chama, né, de paz armada. Todo mundo armado ali, doido para atacar o inimigo, né? Mas ninguém ousava fazer isso, porque era todo mundo armado, né? Então dizer, não vou atacar primeiro porque eu posso, o camarada lá ele vai revidar e eu posso me quebrar. Mas aí, nesse sentido, a gente diz que existia uma relativa paz, né? Ninguém atacava ninguém, mas estava todo mundo pronto para a guerra. Quando o arquiduque é assassinado, tem início o conflito, né? E o arquiduque, né, o assassinato do arquiduque ativa essas alianças militares, começa o conflito, que a gente viu que é dividido em dois momentos, né? A chamada Guerra de Movimento, né, durou aí no ano de 1914, né? Onde não vai haver muitos combates decisivos ali, vai ser mais uma movimentação das tropas, posicionamento, né, e elaboração aí de estratégias militares. Mas aí, a partir de 1915, a gente tem a fase, né, mais cruenta da guerra, que é a guerra de trincheiras. Veja, aqui a gente botou, a trincheira era uma vala dessa, cavada, né, como o professor Giorgio falou. Isso vai elevar a uma escalada muito violenta, porque embora o pessoal estivesse armado, mas ainda existiam conflitos, né, corpo a corpo, né, onde os soldados usavam, por exemplo, baionetas. Né, a baioneta era uma espingarda, né, onde se acoplava, né, no bico da espingarda uma faca. Né? Então, por quê? Porque as armas ali, algumas dessas armas ainda não tinham, né, não eram automáticas e tinha um pentezinho com 5 cartuchos. Não automáticas, né, e no máximo elas tinham um pente ali com poucos tiros, né? Então o cara atirou, acabou as balas. Daqui que ele recarregasse, ele tinha que ter uma forma de atacar o inimigo. Então, se o inimigo viesse para cima, ele podia usar a baioneta, né, como arma, ok? Então, vejam. Aí, a gente falou sobre a vida nas trincheiras, né? Viu que o pessoal, veja, eles faziam tudo aqui dentro.
Então, eles atacavam, eles se alimentavam, eles faziam as suas necessidades fisiológicas, juntava ali, ó, ali corpos mortos, né, quando explodia uma bomba, alguém do outro exército atirava e acertava um soldado ali na trincheira, animais, né, assim, insetos, né, ratos, e era um foco, né, também de doenças, né, por conta disso. Então, ó, um clima de insalubridade e horror devido a isso, porque eles eram expostos a todo tipo de condição climática. Chovia, fazia sol, neve, tudo isso, né? Aí eles se alimentavam e faziam suas necessidades fisiológicas nas trincheiras, a proliferação de insetos e pequenos animais, né? Então aqui eu fiz um esquema, né, que mostrava, a gente viu isso na aula passada, né? Primeira linha de trincheiras, um espaço de comunicação, aqui artilharia, a segunda linha de trincheiras aqui, ó, mais outro espaço de comunicação, terceira linha, e por trás o pessoal de suporte logístico, as tropas de reserva e os hospitais de campanha, né? Vocês ouviram falar muito do hospital de campanha devido à pandemia, né? Hospitais que eram erguidos ali, ali de forma, como é que a gente poderia dizer, provisória, né? Para prestar assistência naquele momento, né? Então, vejam, a gente entendeu, né? Como é que se deu todo esse processo. Vamos tentar entender agora como é que os Estados Unidos eles entraram na guerra, né? A gente viu que durante o período da Guerra de Trincheiras, a gente teve inicialmente grandes perdas nos dois blocos, né? Porque a equivalência, né, de forças era quase que idêntica. Então, no combate, né, você tinha muitas perdas de um lado e muitas perdas de outro entre esses países belicosos, né, beligerantes aí. Em 1917, vai estourar na Rússia uma revolução, a Revolução Bolchevique, né, a Revolução de outubro lá de 1917, que a gente conhece, né, como Revolução Russa, que a gente vai trabalhar em seguida, né, após trabalhar a Primeira Guerra Mundial, e isso fez com que a Rússia se afastasse da guerra. Aí deixou ali, né, a Tríplice Entente com uma defasagem ali, né, de aliados. Ficou ali apenas o Reino Unido e a França. Aí o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, né, eles até então, eles trabalhavam dentro de uma perspectiva de neutralidade, vendendo armas para a Tríplice Entente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a entrada dos Estados Unidos, ela se deu no sentido, né, deles tentarem recuperar os empréstimos e dívidas que foram contraídos pelos países da Tríplice Entente. Era aquela ideia, a gente está vendendo armas. Se eles perderem a guerra, a gente vai perder o que a gente investiu. Então, a gente tem que dar um jeito de entrar nisso daí, né, para poder recuperar o que a gente perdeu. E o argumento foi o afundamento de navios americanos pelos alemães. Mas vejam, a gente colocou aqui, então vejam, no início do século XX, Estados Unidos tinham um grande interesse econômico e político na Europa, estavam lá oferecendo e vendendo armas, né? Mas aí, o que vai acontecer é que quando a guerra começa, as lideranças políticas e os grandes empresários começaram a se movimentar para tomar algum tipo de atitude, exatamente nesse sentido. A gente está vendendo, está vendendo, está vendendo. Se esse pessoal perde a guerra, como é que eles vão nos pagar? Então, alguma coisa tinha que ser elaborada. Aí, eu estou repetir aqui, ó, mais de uma vez o mesmo slide, né? É para piscar aqui, ficar colorido. Aí vê, ó, para que os Estados Unidos pudessem receber os lucros do fornecimento ali de armamentos, né, e alimentos, assim como ter, né, aí o retorno, né, desse investimento na Europa, era necessário que a Tríplice Entente saísse vitoriosa, porque eles não iriam ter o retorno de um perdedor. Então era necessário que a Tríplice Entente saísse vitoriosa. Nesse sentido, se a Inglaterra e a França fossem derrotadas, os investimentos não teriam retorno, porque dificilmente um país destruído pela guerra teria condições de pagar aquilo que ele estava devendo, veja, porque ele teria que pagar o que deve e pagar a reconstrução
devido à destruição da guerra. Então, isso virou um problema. E os Estados Unidos teve que tomar uma atitude, né, no sentido de reaver esse capital investido. Mas aí, o que vai acontecer é que a Alemanha, ela vai decretar ali uma política de guerra total nos mares. E eles vão começar a mandar submarinos e autorizar esses submarinos a atacarem, certo? Indiscriminadamente ali qualquer embarcação, fosse ela militar ou inclusive mercante, de qualquer país inimigo, né, da Alemanha, ou país aliado dos inimigos da Alemanha, que por tabela terminava sendo encarado como inimigo, né? Vamos lembrar o próprio fato de que as alianças foram formadas na base do o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, nesse sentido, os americanos, né, eles começaram a se incomodar com isso e perceberam nisso daí também um argumento, né, para poder entrar na guerra do lado da Tríplice Entente. Aí, em fevereiro, né, em fevereiro, a Alemanha intensificou a guerra e afundou navios americanos em águas internacionais. Aí está aí a razão, né, está aí a justificativa para poder entrar na guerra do lado da Tríplice Entente, ok? Então, no início de abril, o presidente Woodrow Wilson, né, deu início aos procedimentos para a declaração de guerra e em junho de 1917 as primeiras forças americanas chegaram à Europa. Algo em torno de 14 mil soldados se juntaram aos aliados na França. E isso contribuiu para que a situação da Tríplice Entente, né, que ia se ali complicando com a saída da Rússia, né, começasse a dar uma guinada, né, uma virada, para que eles, né, que naquele momento estavam sofrendo derrotas, eles começassem a se recuperar e se conduzisse ali um processo que iria culminar com a rendição, né, dos países ali da Tríplice Aliança, né, e com a derrota da Alemanha, que naquela situação era o país, né, mais preparado, né, da Tríplice Aliança para esse processo, né, da guerra. Então, veja, aí a presença dos Estados Unidos ela termina sendo decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Professor Luciano, quem venceu a guerra? Quando a gente pergunta quem venceu a guerra, a gente diz a Tríplice Entente. Mas a gente vai ver mais na frente que o país que saiu mais beneficiado com a vitória da Tríplice Entente durante a Primeira Guerra foi os Estados Unidos da América, né? Então, nesse sentido, a gente tem algumas fotos que eu trouxe para a gente conduzir, né, para finalizar a nossa aula. O presidente americano Woodrow Wilson, né, se reúne com o ministro após a declaração de guerra em abril de 1917. Aqui a gente tem uma imagem, né, dessa reunião. Aqui, ó, uma cópia de uma reportagem, né, do Estadão, que é um jornal aqui brasileiro, mostrando, né, falando aqui, ó, sobre a guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha. Detalhe, a Alemanha ali escrita com 2 L's, né? Então, o Senado norte-americano aprovou com 2 P's também, ó, a declaração de guerra à Alemanha, né? Está iminente o rompimento de hostilidades entre a Áustria e os Estados Unidos. Nos meios navais ingleses é acolhida favoravelmente a hipótese de adesão do Brasil à causa da Entente. Então, nesse sentido, a gente tem aqui um jornal brasileiro repercutindo aí a questão da entrada dos Estados Unidos na guerra. E, por fim... Então, só um detalhe rapidinho, Luciano. Só uma curiosidade. E lembrar que, na época, o Brasil ele vai participar da Primeira Guerra Mundial. O presidente do Brasil, na época, era Venceslau Braz. Né? Mas mandando apenas médicos, jornalistas, enfermeiros, alguns militares apenas para observar. Não entrou, de fato, na guerra, né? Nem declarou guerra. Em combate, né? O coisa que vai acontecer na segunda, né? Onde os brasileiros vão combater realmente na Segunda Guerra Mundial, né? Então, veja aqui, ó, soldados americanos, né, durante a Primeira Guerra, e é isso, né? Então,
Nesse sentido, a gente entendeu hoje, né, as razões que levaram os Estados Unidos a entrarem, né, na guerra. Então, fica aí como atividade para vocês, certo? Após a aula, né, pesquise sobre batalhas importantes do período da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter algumas batalhas importantes, né? Vamos tentar trabalhar na próxima aula algumas dessas batalhas e mostrar para vocês alguns dos aparatos tecnológicos que foram utilizados durante a Primeira Guerra Mundial e falar também um pouco, né, sobre as consequências da guerra, ok? Então, é isso. Agradeço mais uma vez a participação da Gisela e agradeço mais uma vez a participação do nosso ilustre colega, professor Jorge. Professor, é isso? É isso aí, meu povo. Um abraço. Aproveita aí, pesquisa, que o assunto é interessantíssimo. Um grande abraço para vocês. Até outra hora. No mais, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.